Bem-vindo, bem-vinda! Nessa videoaula, nós vamos falar sobre o verbo irregular ter, presente do indicativo do verbo ter. Então, bora lá? Início da conversa. Já falamos sobre os verbos regulares. Vamos hoje falar sobre os verbos irregulares. Você sabe o que são verbos irregulares? Bem, verbos irregulares são todos os verbos que, quando conjugados, sofrem alterações em seu radical ou em suas terminações. Sofrem alterações. Então, muitos verbos irregulares são os verbos mais importantes do português. Vamos falar deles aos poucos. Hoje, começaremos pelo verbo ter. Presente do indicativo do verbo ter. Eu tenho, você, ele, ela tem, nós temos, vocês, eles, elas têm. Vamos repetir? Eu tenho. Você, ele, ela tem. Nós temos. Vocês, eles, elas têm. Observe. Você, ele, ela tem. Repita. Vocês, eles, elas têm. Muito bem. A única diferença do singular para o plural é o acento. A pronúncia é a mesma. Ele tem, eles têm. Muito bem. Quando usamos o verbo ter? Usando o verbo ter. Tem duas pessoas na sala. Ela tem 40 anos. Ela tem uma filha. Ela tem olhos castanhos. Ela tem paciência. Vamos repetir? Tem duas pessoas na sala. Ela tem 40 anos. Ela tem uma filha. Ela tem olhos castanhos. Ela tem paciência. Muito bem. Alguns usos do verbo ter. Existência. Tem duas mulheres na sala. Idade. Ela tem 30 anos. Posse. Ela tem uma filha. Atributo físico. Ela tem olhos castanhos. Atributo psicológico. Ela tem paciência. Muito bem. Verbo ter com sentido de existência. Observe a imagem. Tem duas pessoas na sala. Verbo ter para idade. Quantos anos você tem? Eu tenho 40 anos. Verbo ter posse. Observe a imagem. Você tem filhos? E ela responde: sim, eu tenho uma filha. Verbo ter atributo físico. Ela tem olhos castanhos. Verbo ter atributo psicológico. Eu não tenho paciência para montar quebra-cabeças. Vamos praticar? Vamos dialogar. Tem mais pessoas onde você está? Responda. Sim, tem mais pessoas. Não, não tem mais pessoas. Eu pergunto: quantos anos você tem? Responda. Eu tenho anos. Eu pergunto: você tem filhos? Responda. Sim, eu tenho filhos. Não, eu não tenho filhos. Muito bem, responda. Você já tem um CRNM? Você sabe o que é? Carteira de Registro Nacional Migratório. Você já tem? Responda.
Sim, eu tenho. Não, eu não tenho. Responda: você tem paciência para montar um cubo mágico? Sim, eu tenho. Não, eu não tenho. Quantos anos tem Jade? Observe a imagem. Ela tem? Muito bem, ela tem 10 anos. Faça a pergunta. Veja a imagem. Sim, nós temos um filho. A pergunta? Vocês têm filhos? Muito bem. Agora você já é capaz de usar o verbo ter no presente do indicativo. Que tal nos vermos na próxima videoaula? Você tem tempo para isso? Até lá!